pesquisador, fez a tese de doutorado dele em como você vai simplificar o modelo de negócio. Entre várias outras coisas que ele fez, não foi a única coisa que ele propôs. E ele escreveu um livro sobre isso. Então, eu vou falar aqui para vocês um pouquinho de como vocês vão pensar no modelo de negócio de vocês, usando a ideia deles e algumas outras coisas que eu vou apresentar. Primeiro, o modelo de negócio que você tem que pensar, que é a coisa mais importante, é o valor. Você tem que, para um negócio ser um negócio, você tem que gerar valor de alguma forma. Como é que você gera valor? Você cozinha uma pizza, então o seu valor está nos ingredientes que você coloca, no como você faz, entendeu? Por que as pessoas vão comer a sua pizza e não a outra? Ou então você tem um serviço, qual é o valor do seu serviço? O que você vai trazer para as pessoas? Isso eu acho que é bem básico, né? Valor é muito fácil de entender. E aí ele fala que a primeira coisa que você tem que pensar, obviamente, é como você vai criar, como você vai entregar e como você vai gerar o seu valor, né? Essa captura de valor. Que isso é muito, muito básico. Tem alguma dúvida em relação a isso? Em relação a ela? E aí ele escreveu esse livro que chama Business Model Generation. Eu coloquei aqui a capa porque eu acho que é muito importante, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre isso. É uma febre hoje em dia, todo mundo fala sobre isso. Tem um monte de site na internet, tem aplicativo no iPad para você criar o seu negócio lá. Então dá uma olhada, o nome do cara que fez esse Alexander, um nome muito esquisito. E eu recomendo, eu posso dar essa apresentação para vocês mais tarde. E a ideia dele é basicamente essa. O modelo de negócio que antes era... um relatório gigante, ele virou isso aqui. O que ele chama de Canvas. O modelo de negócio que antes era um relatório, era um texto, era um negócio super complexo, virou um papel só. Você pode colocar tudo que deveria estar no seu negócio em uma única tela. E ele chama isso de o Business Model Canvas, né? E aí ele explica, eu vou explicar daqui a pouco. Não vai dar certo. Vou explicar daqui a pouco exatamente, mais ou menos, eu não vou dar um curso sobre isso, se vocês querem saber mais é melhor você entrar na internet e dar uma pesquisada, eu tô só disponibilizando essa ideia, entendeu? Porque isso é muito legal de estruturar dessa forma. Então ele criou o Canvas, e por que você deveria usar o Canvas? O Canvas, ele te ajuda a dar essa visão do macro do seu negócio. Porque o mais importante, principalmente quando você está na fase ainda de idealizar o que você está fazendo, você tem que entender o que está se relacionando. Você tem que entender qual é o seu produto, para onde que ele vai, como que ele vai, de onde que está vindo o dinheiro. E aí, um relatório escrito não te ajuda a ver isso. O Canvas te ajuda. O Canvas te ajuda a desenhar, a fazer rascunho, a mudar rapidamente. E ele, assim como dá a visão de macro, você compreende todos os elementos do seu negócio. Porque às vezes você pensa, vou fazer pizza, então você fica pensando na pizza, mas seu negócio não é só pizza, entendeu? Seu negócio também é o restaurante, é a captação de cliente, é você pegar o chefe. Então o Canvas te dá essa visão de você conseguir ver tudo que você precisa. E o mais importante é que ele é um rascunho. Se alguma coisa você vê na hora que não tá dando certo, você corta e coloca outro. Tanto que o modo mais, o normal como você faz o Canvas é você imprimir grande assim, você vai colocando post-it, porque nada ali é definitivo. Então você vai mudando o post-it e é pra ser assim, é pra ser rascunho e é pra ser rato. Porque aí você pode descartar logo o que tiver errado que você consegue ver. Então assim, eu vou explicar bem rápido mais ou menos o que é cada parte do Canvas. A primeira coisa que você tem que pensar é aquela coisa que eu falei, o valor. Então, primeiro, a primeira coisa que toda ideia vem é o que eu vou entregar, qual que é o valor da minha ideia. E aqui ele te dá algumas questõezinhas. Isso aqui eu peguei no Google Imagens. Entendeu? É fácil, assim, de achar conteúdo na internet se você coloca Business Model Canvas. Não fui eu que criei isso aqui, tá no Google Imagens lá. Ui. E aí, pra você criar valor, você responde algumas perguntas do tipo... qual que é o problema que tá tendo? Como é que você vai ajudar o problema? Que isso é básico, né? Qual que é o produto ou serviço específico que vocês vão fazer? E aí, quando você sabe qual é o valor, tá, beleza, agora eu sei o serviço ou produto que eu tenho. Pra quem que eu vou vender isso? É o número 2. Quem é que precisa dessa ideia? Quem é que diretamente é o meu consumidor? O seu consumidor pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa, pode ser um grupo. E não ele não te dá aquilo, tem que ser uma pessoa, tem que ser, é o consumidor, é quem está consumindo o seu serviço, né? Depois tá, beleza, o meu valor, meu consumidor. Como é que eu vou chegar no consumidor? Tem os canais, né? Como é que eu sei para quem que eu vou vender, eu sei o que eu vou vender, mas como é que eu atinjo ele? Onde que eu vou conseguir chegar nele? Como que eu vou fazer para trazer ele para o meu negócio? Tem diversas formas e é importante que você pense nisso, né?
Você sabe, você tem o valor, o consumidor, você chegou nele. Tá, mas e aí qual é o tipo de relacionamento que você vai ter com o seu consumidor? O relacionamento pode ser um relacionamento pessoal. É a padaria do Zé. A pessoa vai na padaria porque ela gosta muito de você. Você é o Zé, você é muito carismático, esse é o seu relacionamento. Ou então é uma empresa. Então o seu relacionamento é um relacionamento profissional que você está transmitindo confiança e por isso que o seu consumidor veio a você. Então você tem que pensar, basicamente na minha visão, o tipo de relacionamento é a sua imagem para o seu consumidor. É o como você quer ser, qual o seu level de amizade com ele, entendeu? Depois disso, essa é a parte mais importante. Você respondeu essa parte do Canvas aqui, você já está com meio caminho andado. Aí você vai agora pro agora eu preciso colocar a ideia em prática, né? Quais são as atividades que eu vou fazer para que eu possa gerar esse meu valor? Então você tem que ter certinho o tipo de atividade que você vai fazer, o tipo de... Aqui eles chamam de value proposition, que é o tipo de proposição que você vai gerar para que você consiga alcançar o seu valor, a sua ideia. Então a primeira parte aqui é a parte do consumidor. A parte de lá é para sustentar a sua ideia. Para que a sua ideia funcione. Você tem ela, mas ela tem que funcionar de alguma forma, né? Você tem para quem vender, mas ela também sozinha tem que funcionar. Depois disso você pensa, tá, mas a minha ideia precisa de recursos. Eu tenho a minha pizza, ela precisa de massa, precisa de ingredientes, precisa do forno, precisa da cozinha. Aí quando você começa a preencher o canvas dessa forma, você fica pensando, putz, tem muito mais coisas que eu não sabia que eu precisava pro meu negócio. Porque como é que faz a pizza ser feita? Eu preciso do final até o primeiro passo, o supermercado. Você tem que até ter um supermercado que consiga um preço um preço melhor para você. Então, você faz esse caminho de trás para frente, você consegue identificar todos os tipos de valor que você... o tipo de gasto, né? O tipo de recurso que você vai precisar para que a sua ideia funcione. E aí, o último, que são os parceiros. Nem toda ideia precisa de um parceiro. Algumas ideias você se sustenta por si só, o que é muito difícil, mas pode ser que aconteça. Mas às vezes você precisa de um parceiro, às vezes você precisa de um serviço centralizado. Sei lá, você tem a sua pizzaria, mas você tem que ter um delivery, você tem que ter um motoboy. Então você vai para uma empresa que contrata um motoboy e aí eles vão te dar os melhores motoboys, os que são mais confiáveis, entendeu? Você vai ter um parceiro com a pessoa que tem um motoboy. Então o hotel. O parceiro do hotel são as pessoas que limpam que lavam, né, os lençóis, esse tipo de coisa. Então você tem que pensar, eu preciso de alguém para me ajudar nesse negócio? Preciso de algum tipo de parceiro? Sabe? Quem precisa me ajudar? Quem que eu preciso envolver nessa minha ideia? Essa primeira parte do Canvas é a parte principal. Eu acho que vocês respondendo até aqui já é uma ideia bem ampla de como o projeto deveria ser e como que ele vai funcionar, e vocês já vão ter uma ideia assim, mais específica e mais consolidada do que vocês estão fazendo, entendeu? Como que aquilo vira um modelo, como aquilo passa de uma ideia para ser um negócio. E aí a parte de baixo é a parte já de você estar entrando sério no negócio. A parte de cima é você estruturando. E a parte de baixo agora é para fazer, assim, os últimos passos para fazer acontecer, né? Que aí o passo 8, que seria coisa mais relacionada a gastos mesmo, né? Qual é o tipo de... Como é que você vai receber dinheiro? Sabe? Como é que você vai lucrar com a sua ideia? De onde que você vai tirar dinheiro para poder pagar aqueles recursos que você precisava, pagar as pessoas, pagar os parceiros? Então, qual vai ser a sua fonte de dinheiro dentro da sua ideia? O que vai te trazer dinheiro? E o último... Ops, eu voltei. E o último, quais são os gastos mais importantes? Isso aqui é muito... Esse último, eu acho que talvez vocês nem vão chegar nessa parte. Porque é específico demais, assim, né? A estrutura de gastos, você colocar na planilha do Excel exatamente tudo que vocês estão gastando, como é que uma coisa vai compensar a outra, isso aí eu acho que já é demais. Mas o mais importante é você conhecer o Canvas, assim, você consegue ter uma ideia de o que um negócio precisa e como que vocês vão transformar a sua ideia para que ela vire um negócio, entendeu? Se vocês não conseguirem preencher completamente um desses espaços, um desses quadradinhos, não é um problema. É bom que o quadradinho esteja fazendo pensar mais, entendeu? O importante não é você ter um modelo maravilhoso, completamente preenchido. O importante é você saber o que você está fazendo. É você saber como que as coisas se relacionam, entendeu? E aqui eu peguei também no Google Imagens. Muito mongol de achar.
exemplos do Canvas na internet. Então eu peguei um exemplo muito fácil, só para você entender mais ou menos assim como que o negócio funcionaria. Por exemplo, o valor aqui é a limonada. Elas estão, é a Kelly's Lemonade Stand. Então é a menininha que tá vendendo limonada. Então o que ela tá propondo trazer para as pessoas é vender essa limonada. Para quem que ela vai vender? Para os visitantes do parque. Ela sabe que é para eles vão vender para onde. E como é que ela vai chegar neles? Ela vai ter um booth, né? Que é, como é que chama? Uma barraquinha. Ela vai ter uma barraquinha vendendo e ela vai anunciar no site dela para chamar pessoas para ir pro parque. Como é que vai ser o relacionamento? Como eu falei, o tio Zé, né? O seu Zé da padaria. É pessoal. O dela é pessoal. Ela tem o site dela e quer fazer um relacionamento pessoal de conhecer os clientes. Quais são as atividades principais? Ela vai fazer limonada, ela vai fazer o marketing dela, porque ela precisa se promover para que as pessoas saibam que ela existe, e ela vai vender a limonada. Então tem que fazer, se promover e vender. E aí, quais são os ingredientes, recursos. Quais são os recursos que ela precisa? Ela precisa, claro, dos ingredientes, ela precisa de gente para estar lá vendendo, porque se você tem a limonada, alguém tem que vender, né? E ela precisa da barraquinha, do equipamento, da jarra de vidro, ela precisa de tudo isso. Espremedor. Espremedor? Do espremedor, todas as coisas, do limão, né, que isso é a parte dos ingredientes. E aí quem é o parceiro principal dela? É o município. Porque o município cedeu para ela o espaço, o município está deixando que ela use lá para falar com os visitantes do parque. Então ela precisou ir lá no município pegar essa autorização, é um parceiro. E aí, de onde que vai vir o dinheiro dela? Das gorjetas e, claro, de vender limonada. E aí, qual é a estrutura de gastos? Ela vai gastar com os ingredientes, vai gastar com o equipamento, vai gastar com as pessoas que ela está pagando para estar lá e vai gastar com, eu chamo de flyers aqui, que são os posters, panfletos, esse tipo de coisa, para as pessoas saberem que ela existe, que é parte do marketing, que era o que ela já tinha pensado anteriormente, né? Então, esse aqui é um exemplo muito simples, só para você entender mais ou menos como é que funciona. Eu coloquei aqui, tá vendo? Você coloca lá Business Model Canvas Example. Tem milhares. Tem aqui a Apple, como é que é, o eBay, como é que é, todos eles, para você entender outras empresas como é que funcionam. E tem outros exemplos que também não são empresas, que são exemplos mais subjetivos, que às vezes vocês conseguem achar alguma coisa que é parecido com o que vocês estão pensando e vai te ajudar a achar o que é que vocês precisam para sua ideia, né? E aí, além de você ter o Canvas do jeito que tem, você pode customizar ele. Você não precisa usar exatamente do jeito que está aqui. Às vezes você tem o seu negócio, ele vai ter alguma coisa a mais que no Canvas não está aqui, você pode acrescentar, por que não? E aí eu tenho aqui o exemplo de um amigo meu, que ele fez a graduação dele nisso. Eu sou do design, né? E ele fez... A gente nessa área criativa, né? De criatividade, eles chamam de... como é que chamam? Da área criativa, né? Eu esqueci agora o termo, a professora vai me matar se ela vai. Indústria criativa? Indústria criativa, isso. A indústria criativa é um pouco diferente daquele modelo do Canvas, porque o seu valor é algo que você mesmo está fazendo, né? Então, ele se propôs a criar um modelo de Canvas, que eles chamam de um mosaico, que seria mais voltado para a área criativa, para as pessoas que dependem da própria criatividade, não é um produto em si, é muito mais complexo que isso, né? Então, ele usou como base o Canvas e ele alterou de tal forma que essa parte de cima é tudo que fosse voltado ao cliente e a parte de baixo é tudo que fosse voltado ao profissional criativo. E aí acabou ficando desse jeito. Essa parte do meio aqui, lembra que isso aqui é o cliente, né? Então, isso aqui é o desejo do cliente, é a demanda, né? É uma coisa que você viu que as pessoas estão precisando. E embaixo, na área criativa, tem muito isso, é a sua paixão. O que você gosta de fazer? O que você ama fazer? Eu amo fazer ilustração, entendeu? Eu amo cozinhar, eu amo fazer cerâmica. Então, qual é a sua paixão? E relacionado com a sua paixão tem que ter uma demanda. Então, o meio ali é a sua proposta de valor. É a sua paixão aliado com uma demanda do mercado, né? E aí essa é a sua proposta de valor, que é diferente daquele Canvas que eu acabei de explicar. Porque no Canvas original, a proposta de valor é gigante, é muito ampla, né? Então, aqui é um pouquinho mais específica. E aí, agora, a parte do cliente, você tem o público-alvo, você tem o contexto. Porque quando você tem uma demanda, o contexto é muito importante. Né? Onde o cliente está? Qual é o tipo de situação que o cliente vai usar o seu serviço, o seu produto, né? Então, o contexto para a área criativa é muito importante e ele alterou aqui. E o relacionamento com o cliente?
Então essa coisa de autoral, de você ter a sua marca, você representar o que você vende, é um relacionamento muito próximo com o cliente. Então, ele modificou aqui de forma que você pudesse abranger na necessidade da indústria criativa, né? E aqui tem as outras, a parceria, que já tinha no outro também, a estrutura de custo também. Aí aqui uma coisa diferente, habilidades e dons. Quando você é da indústria criativa e você tem uma paixão, isso vem aliado com os dons, vem aliado com as suas habilidades, o que você consegue fazer. Não adianta só você ter essa paixão, mas você não consegue fazer, então você não vai conseguir entregar, né? Eu adoro fazer cerâmica, mas eu não sei fazer, então eu não vou poder vender cerâmica. Então, as suas habilidades, tem que listar aqui. Quais são as minhas habilidades, o que eu consigo fazer, e como eu consigo aliar isso com a minha paixão e aliar isso com uma demanda, né? E aí, as minhas atividades principais, o que eu tenho que fazer ou o que eu tenho que fazer, contratar pessoas para fazerem para mim, e quais são os principais recursos que também no outro já tinha, né? E aqui tem duas coisas aqui, a fonte de receita e a hora da verdade. A fonte de receita é o que já tinha no outro, né? De onde vai vir o seu dinheiro. E a hora da verdade é uma coisa que tem na administração, tem muito, que em inglês eles chamam de touch point, né? Que é a hora da verdade é aquela hora que você está conquistando o seu cliente. É aquela hora que o seu cliente está se apaixonando por você, entendeu? Então, por exemplo, no hotel, a hora da verdade do hotel é aquela hora que você se hospeda no hotel várias vezes e aí quando você chega na recepção a pessoa já sabe o seu nome. A hora da verdade é toda vez que existe um contato entre o seu serviço, o seu produto com o cliente. Isso é uma hora da verdade. E quando existe esse contato, essa é a hora que você precisa convencer ele de que você é muito bom, né? Então, aqui no caso da indústria criativa, é muito importante que você pense quando são as suas horas da verdade. Como é que você vai fazer com que o seu cliente se convença pelo seu produto? É na embalagem? É no marketing? É o tipo como que você vai tratar ele, né? E aí, então isso aqui é só um exemplo de uma modificação do Canvas e que vocês podem modificar da forma que vocês precisarem, da forma como a ideia de vocês necessitar. Não é uma coisa... não está terminado e você não pode fazer nenhuma modificação e é precioso e aquilo é sagrado, blasfêmia, você vai modificar o Canvas, não é? Você pode modificar, você pode alterar, desde que faça sentido como modelo de negócio ainda, né? E é isso que eu queria falar. Muito obrigada. Se vocês precisarem eu posso divulgar... Esse é meu e-mail. Eu posso divulgar essa apresentação, assim como o PDF do projeto final do meu amigo, esse que eu mostrei do mosaico, eu posso também divulgar. Ou então eu posso tirar alguma dúvida, talvez, de um site, alguma coisa assim sobre o Canvas que eu tenha na internet. É isso. Deixa eu, por favor. Você preparou isso em 5 minutos mesmo? Obrigado.